Você já notou como toda crise vira uma oportunidade para o governo ganhar mais poder sobre você? Se inscreva no canal para entender como esse jogo funciona e como você pode se proteger. A cada momento de pânico na sociedade, seja uma pandemia, uma crise econômica ou um surto de violência, surge sempre a mesma promessa: aceite menos liberdade hoje e nós garantimos sua segurança amanhã. Essa troca parece justa no momento do desespero, mas será que realmente é? Ayn Rand, uma das pensadoras mais polêmicas do século passado, já alertava sobre esse mecanismo há décadas. Para ela, não existe barganha mais perigosa do que trocar liberdade por proteção estatal. Cada direito que você entrega, cada decisão que você permite que o Estado tome por você, representa um passo a menos em direção ao controle da sua própria vida. O que torna essa troca ainda mais cruel é a forma como ela acontece. Ninguém acorda um dia e decide entregar toda a sua liberdade de uma vez. O processo é gradual, quase imperceptível. Começa sempre com uma situação de emergência real ou construída. O medo se instala. As pessoas ficam ansiosas, procuram respostas, querem soluções rápidas. É exatamente nesse momento que o Estado aparece com sua proposta sedutora. Durante a pandemia, por exemplo, vimos isso acontecer de forma acelerada no Brasil. Lockdowns foram implementados com a justificativa de salvar vidas. Empresas foram obrigadas a fechar. Pessoas foram proibidas de sair de casa. Multas eram aplicadas para quem desrespeitasse as regras. Tudo em nome da saúde pública. E quem questionava era automaticamente rotulado como irresponsável ou negacionista. Não estou aqui discutindo se as medidas eram certas ou erradas do ponto de vista sanitário. O ponto é outro. Uma vez que o governo provou que pode controlar onde você vai, com quem você se encontra, que atividades econômicas podem funcionar, por que ele devolveria esse poder quando a crise passar? A resposta é simples. Ele não devolve. Nunca devolve completamente. Sempre fica alguma coisa. Um novo órgão regulador. Uma nova taxa. Um novo procedimento burocrático. Uma nova forma de controle que se torna permanente, justificada como lição aprendida ou precaução necessária. Dúvida disso? Depois da pandemia, o governo brasileiro manteve várias medidas que eram para ser temporárias, mas acabaram virando parte do novo normal. O Ministério da Saúde manteve o status de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional, que permite continuar regras especiais, como o uso emergencial de vacinas e testagem em farmácias, práticas que antes eram excepcionais. O auxílio emergencial, criado para atender uma crise momentânea, moldou a política social de renda mínima, criando uma nova dependência estatal. E no campo da vigilância, a Operação Última Milha expôs o uso de dados de geolocalização de celulares pela inteligência brasileira, abrindo precedentes para controle estatal que antes não existiam, ou seja, medidas emergenciais viraram portas abertas para controles permanentes. Ayn Rand entendia que o Estado não é seu amigo protetor. O Estado é uma instituição que concentra poder. E poder, por sua própria natureza, sempre quer se expandir. Pessoas no governo não são diferentes de você ou de mim. Elas respondem a incentivos. E o principal incentivo de quem está no poder é manter e aumentar esse poder. Pense na economia brasileira. A cada crise surgem novos impostos temporários. A CPMF foi criada como medida emergencial e durou anos. O IOF sobre operações financeiras existe desde 1966 e continua sendo usado como ferramenta de arrecadação em caráter temporário. Quantas vezes você já ouviu que um imposto seria apenas provisório? Mas o problema vai muito além dos impostos. O que está em jogo é o princípio fundamental da liberdade individual. Quando você aceita que o Estado decida por você em uma situação, você estabelece um precedente. Você admite que existe alguém mais qualificado que você mesmo para tomar decisões sobre sua vida.
Essa mentalidade se infiltra em todas as áreas. Na economia, através de regulamentações que supostamente protegem o consumidor, mas na prática limitam a competição e aumentam os preços. Na educação, através de currículos obrigatórios que determinam o que você deve pensar em vez de ensinar como pensar. Na tecnologia, através de leis que prometem proteger sua privacidade, mas na verdade criam mecanismos de censura e controle da informação. Veja o caso das redes sociais no Brasil. Sob a justificativa de combater fake news e proteger a democracia, foram criados mecanismos de controle de conteúdo que, na prática, funcionam como censura prévia. Quem decide o que é verdade ou mentira? Quem define o que pode ou não ser dito? O Estado. E uma vez que esse poder está estabelecido, ele pode ser usado para qualquer propósito, não apenas aquele que justificou sua criação. O mecanismo do medo funciona porque apela para nossos instintos mais básicos de sobrevivência. Quando você está com medo, sua capacidade de análise crítica diminui. Você quer soluções imediatas, mesmo que elas custem caro no longo prazo. É como um empréstimo no cartão de crédito. Resolve o problema hoje, mas cria uma dívida que vai te perseguir por anos. O Estado sabe disso. Por isso, cada nova crise é tratada como uma oportunidade. Crise de segurança pública? Vamos aumentar o poder da polícia e reduzir garantias individuais. Crise econômica? Vamos expandir programas governamentais e aumentar o controle sobre a economia. Crise sanitária? Vamos regular mais aspectos da vida privada das pessoas. Ayn Rand chamava isso de altruísmo coletivista. A ideia de que o indivíduo deve sacrificar seus interesses pelo bem comum. Mas quem define o que é o bem comum? Quem decide qual sacrifício é necessário? Sempre aqueles que estão no poder. E, coincidentemente, esses sacrifícios nunca parecem afetar quem está tomando as decisões. Durante os lockdowns, políticos continuaram recebendo seus salários integrais enquanto pequenos empresários faliam. Durante crises econômicas, funcionários públicos mantêm seus empregos enquanto trabalhadores do setor privado são demitidos. Durante emergências de segurança, autoridades têm escolta armada enquanto cidadãos comuns ficam desarmados e vulneráveis. Esse não é um problema exclusivo do Brasil. É um padrão que se repete ao longo da história em diferentes países e culturas. A Alemanha nazista usou a crise econômica dos anos 1930 para justificar a concentração de poder. A União Soviética usou a necessidade de industrialização rápida para justificar o controle total da economia. Cuba usou a ameaça americana para justificar décadas de ditadura. Em todos esses casos, o discurso inicial era de proteção. Proteger a economia, proteger o país, proteger o povo. Mas o resultado final sempre foi a perda completa da liberdade individual. Porque uma vez que você aceita o princípio de que sua liberdade pode ser limitada pelo bem comum, você perde o direito de questionar onde essa linha deve ser traçada. No Brasil atual, vemos sinais preocupantes dessa mesma dinâmica. Leis que criminalizam a disseminação de informações falsas sem definir claramente o que são informações falsas. Regulamentações que prometem proteger trabalhadores, mas na prática tornam mais difícil e caro contratar pessoas. Políticas que supostamente combatem a desigualdade, mas na verdade concentram mais poder nas mãos do Estado. A questão não é se essas medidas têm boas intenções. A questão é se elas são eficazes e se preservam a liberdade individual, porque, segundo Ayn Rand, não pode existir bem-estar coletivo sem liberdade individual. Uma sociedade próspera é resultado de indivíduos livres perseguindo seus próprios interesses de forma voluntária, não de um Estado planejando centralmente a vida de todos. Isso não significa que não devem existir regras ou que toda regulamentação é ruim. Significa que cada regra, cada lei, cada limitação à liberdade individual deve ser justificada de forma clara e ter mecanismos de reversão. Deve existir um limite claro para o poder do Estado e uma proteção real aos direitos individuais. O problema é que, uma vez estabelecido um precedente,
ele raramente é revertido. O Estado não tem incentivos para reduzir seu próprio poder. Pelo contrário, sempre surgem novas justificativas para manter e expandir as medidas implementadas durante crises anteriores. Por isso, a vigilância constante é necessária. Não podemos aceitar passivamente que nossos direitos sejam limitados, mesmo que temporariamente, sem questionar se essa limitação é realmente necessária, se é proporcional ao problema que pretende resolver e se existem mecanismos para garantir que será revertida quando não for mais necessária. A liberdade não é um estado natural que se mantém sozinho. É uma conquista que precisa ser defendida constantemente. Cada geração precisa decidir se vai preservar a liberdade que herdou ou se vai trocá-la por promessas de segurança que raramente se concretizam. Ayn Rand sabia que essa escolha não é fácil. É mais confortável deixar que outros decidam por você. É mais simples aceitar as regras impostas do que questionar sua necessidade. É menos arriscado seguir o consenso do que defender posições impopulares. Mas o preço dessa comodidade é alto. A perda gradual do controle sobre sua própria vida. Toda vez que você aceita menos liberdade em troca de segurança, você não perde só direitos, você perde o controle sobre a sua própria vida. O Estado não é seu parceiro nessa troca, é seu credor. E como todo credor, ele sempre vai cobrar mais do que prometeu inicialmente. Compartilhe este vídeo se você acredita que a liberdade individual deve ser preservada. Comente abaixo. Qual foi a última vez que você questionou uma regra governamental que limitava a sua liberdade?